Olá a todos. O começo do governo Biden em 2021 vai ser, obviamente, bastante diferente do que foi o governo Trump, mas o ponto que eu quero abordar hoje é em relação à China. A abordagem de Biden em relação à China vai ser completamente diferente, pelo menos na forma do que nós vimos em relação ao Trump. Enquanto Trump ele fez uma abordagem mais unilateral, direta entre Estados Unidos e China, sem utilizar muitos aliados históricos americanos, Biden visa fazer o oposto. Ele prefere fazer uma frente multilateral com vários países aliados, primordialmente a União Europeia, o Reino Unido, Canadá, Austrália, Índia, Japão e Coreia do Sul, para que esses países façam uma frente de pressão em relação à China, para que assim as medidas do governo Biden tenham mais peso e mais legitimidade perante a comunidade internacional. Trump preferiu uma abordagem unilateral, direta dos Estados Unidos para a China, não só pela sua postura natural, mas também por conta das dificuldades de relacionamento que ele criou com França, com Alemanha, com aliados naturais dos Estados Unidos. Além disso, o foco de certas ações deve mudar também. Sanções contra a China devem continuar existindo, mas enquanto Trump ele utilizava primordialmente sanções em cima de empresas dentro da linha de segurança nacional, Biden deverá usar sanções em cima de indivíduos na linha de direitos humanos. Isso não impede que o Biden utilize a mesma estratégia de Trump, assim como Trump também aplicou sanções contra indivíduos dentro dessa linha de direitos humanos. Biden deverá utilizar mais a diplomacia, vai abastecer mais as agências de inteligência. Isso vai fazer com que as ações dos Estados Unidos em relação à China não sejam tão perceptíveis para o público em geral como eram no governo Trump, quando uma decisão forte em relação à China era revelada na forma de um tweet e que isso pegava Pequim de surpresa e muitas vezes também pegava Washington e a Casa Branca de surpresa. Então, enquanto as ações de Trump elas causavam mais impacto na surpresa em relação à China, as de Biden não devem fazer isso. Devem ser ações mais esperadas, como um trem lento que vem na direção de Pequim, mas com mais força e mais potência pelo fato de agregar vários aliados diferentes. O investimento do governo americano ao longo de 2021 2022 nas cyberoperações também deve aumentar consideravelmente por razões defensivas, dados os constantes ataques que o governo americano e empresas americanas sofrem, mas também por questões ofensivas. E isso não foca somente na China, isso foca também na Rússia, foca no Irã. Então, é uma abordagem, é uma estratégia mais ampla que na área de cyberoperações que o Biden vai tomar, mas sempre tendo a China como foco primordial. Nós não devemos pensar que todas essas ações de Biden elas vão ficar completamente fora do radar e que nós não vamos ficar sabendo. Biden, que é um entusiasta de fóruns multilaterais e de abordagens multilaterais, também utilizará muitos desses fóruns para denunciar aqueles pontos no qual ele considera que a China viola, propriedade intelectual sendo uma delas. Então, assim, a OMC, a ONU, deverá ter um papel importante, porque esses serão os fóruns onde o Biden muitas vezes irá revelar parte dos ataques que ele toma em relação à China. Por fim, o Biden ele deve dissociar parte da estratégia de sufoco em cima da China, em cima de membros do Partido Comunista Chinês, principalmente na área de direitos humanos, da questão comercial. Então é possível que aquela fase 1 que o Trump começou a negociar com a China volte à tona e que a fase 1 ela seja concluída com a China podendo comprar e aumentando de 30 bilhões a mais que eles passaram a comprar para gerar um equilíbrio na balança comercial, chegando na meta de 100 bilhões. Agora, isso, enquanto no governo Trump, que a fase 1 se tornou amarrada à fase 2, que lida com propriedade intelectual, Biden deve separar esses dois temas, fazer uma abordagem pesada na área de propriedade intelectual, que seria a fase 2, mas isso não deve dar resultado, porque uma abordagem pesada na área de propriedade intelectual vai contra tudo aquilo que a China acredita, na interpretação de propriedade intelectual que a China tem e, mais importante, no desenvolvimento tecnológico, que é o grande trunfo chinês.
vai ser um ano muito interessante acompanhando esse embate entre os dois.